Olá, minha gente! Meu nome é Alba, muito bem-vindos ao nosso canal. E este canal é o Pouco Tempo. Bem-vindos, por favor, espero que você deixe seu like, você se inscreva, você compartilhe, se quiser deixar algum comentário, alguma ideia, pode ficar à vontade, será um prazer ler a sua mensagem e de repente seguir ali alguma sugestão que você possa me fazer. Será um prazer poder compartilhar e caminhar junto com vocês, tá bom? Então espero aí que vocês se inscrevam neste canal. Eu estou aqui já há alguns dias. Nós estamos vendo a vida de Sansão, então aqui só uns pensamentos e uma reflexão mesmo, uma devocional a respeito da vida, da história de Sansão, que está registrada no livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. Então ali conta desde nós vimos, né, o seu nascimento, o anterior a maneira que Deus se revelou à mãe dele, e como foi uma cena tão bonita. Veja lá que realmente é uma bênção. Se você ainda não assistiu, você procure e assista aí o vídeo. Eu vou deixar aqui também o link na descrição. E nós vimos também Sansão, como ele se mostra na fase adulta, né? Ele é bem indigesto e complicado às vezes de se falar. Sansão que era egoísta, Sansão que era super hedonista, Sansão que não obedecia seus pais. Nós vemos que ele vê uma moça muito bonita na cidade de Tina, Filisteia, e aí ele resolve casar com ela. Ele chega em casa, ele não pede opinião. Ele já diz logo, olha, falou pro pai dele, né? Prepara tudo aí porque tem uma moça filisteia, quero casar com ela. E os pais, servindo ao Senhor, adorando a Deus, sabe que não era da vontade de Deus que o povo de Israel se misturasse com o povo filisteu. O povo filisteu era um povo que vivia longe do Senhor, um povo idólatra, um povo voltado para práticas pecaminosas totalmente contrários à vontade de Deus. Então era algo que Deus terminantemente reprovava. Mas Sansão não levava em conta essas coisas. Então Sansão é aquele personagem complicado de lidar e complicado de nós falarmos a respeito muitas vezes, porque ele é dessa forma. Só que o interessante, que nós já vimos também no capítulo 14 e o 13, que Deus usou e usa, né, o capítulo 15, a vida de Sansão. Tantas vezes aconteceu alguns episódios e fala que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e aí deu a ele aquela força descomunal e ele luta com o povo filisteu e ele mata centenas, dezenas de filisteus. Por que que isso acontece? Porque nós vemos que só Sansão lutava. O povo de Israel estava nessa época apático, convivendo com o povo que Deus reprovava, mas convivendo de uma forma pacífica, de uma forma tranquila. E eu digo assim, é porque eles estavam absorvendo a cultura daquele povo, absorvendo os costumes daquele povo e, consequentemente, se afastando de Deus, do Deus único e verdadeiro. O Deus que criou, que projetou, que estabeleceu essa nação, né, lá com Abraão, aquela promessa que Deus fez a Abraão, e veio no decorrer da história, cuidando desse povo, tirando do Egito, né, eles foram pro Egito, depois voltou, tirou do Egito, Deus leva a terra prometida, aí nós vimos Josué conquistando a terra que Deus já tinha prometido anteriormente, e aí agora, quando o povo tá nessa terra, que era agora para estar adorando a Deus, buscando ao Senhor, um povo que não era povo de Deus, que eram os filisteus, que não eram tementes a Deus, não queriam saber de Deus. Então não era só assim. Deus, ele nunca disciplina um povo por prazer, com certeza não. Quando isso acontece é porque o povo já está numa situação totalmente contrária a Deus, sem querer relacionamento, sem querer conhecer a Deus, sem querer realmente estar próximo de Deus. Então, nós sabemos, a misericórdia de Deus é extraordinária. Basta você analisar a sua vida, basta eu analisar a minha, como a misericórdia de Deus é grande. Mas aí o povo filisteu chegou num ponto que não dava mais. E aí nós vemos que
nos outros juízes, como Débora, Jefté, Gideão, o povo lutava com eles. O povo de Israel, né, estava na luta contra os filisteus e contra outros povos que vinham tentar tomar o governo, que vinham tentar trazer ensinamentos errados, pecaminosos. Então o povo lutava. Já em Sansão, ninguém estava lutando. Todo mundo estava apático. E eu tenho dito em todos os vídeos, é um grande risco, um grande problema quando nós paramos de lutar. Lutar contra os desejos da carne, lutar contra o pecado nas nossas vidas, lutar contra esse velho homem que quer nos distanciar de Deus. É um perigo muito grande quando a gente fica apático. É um perigo muito grande quando a gente liga a televisão para assistir um filme, para assistir um vídeo na internet, para assistir qualquer coisa. E às vezes esse conteúdo que você está vendo, ele não traz nada que edifica. Pelo contrário, ele contamina seu coração, ele contamina a sua imaginação e ele te faz distanciar de Deus. E às vezes nós consumimos isso daí de forma apática, de forma corriqueira. Ah, o que que tem? É só isso aqui, é porque eu tô cansado. E a gente usa, né? Ah, é porque eu tô cansado, porque eu preciso, porque é o jeito. Ah, não, é porque tá aqui, então eu vou assistir. E aí nós vamos dando muitas desculpas, porque a gente não quer lutar, a gente tá cansado. Só que nós não podemos ser assim. Nós precisamos buscar santidade, buscar intimidade com o Senhor. E aí também nós vemos que Deus, ele usa Sansão, uma pessoa que talvez, na nossa visão, ele não deveria ser usado. Mas Deus, a graça de Deus é superabundante. A misericórdia de Deus é uma coisa incrível. E o que nós vemos, né, na história de Sansão é que Deus, o nosso Deus, é um Deus que não dá para ser explicado, catalogado, sistematizado de uma forma que a pessoa diga, Deus é assim, assado, ele age assim, assado. É claro que ao longo da história e a revelação da palavra de Deus, nós podemos sim conhecer a Deus. Nós podemos sim entender os planos de Deus, né? Mas eu digo aqui parte deles. Nós podemos ver o agir de Deus, mas jamais um ser humano vai poder dizer tranquilamente e assim sistematizar a Deus, porque Deus, ele age de formas que nós muitas vezes nem aceitamos, né? Ah, mas como é que Deus usou a vida de Sansão, logo Sansão? Às vezes a gente nem aceita, mas Deus é esse Deus que agiu com misericórdia naquela época com a história de Sansão. E aqui no capítulo 16, aí tem a famosa história, né? Que Sansão, ele se apaixona loucamente por uma mulher chamada Dalila. Ela é também filisteia. E aí ele fica super apaixonado por ela. Os filisteus, eles estavam já há muito tempo muito chateados com Sansão, muito bravos com Sansão, muito revoltados, querendo realmente matar Sansão. Ali o ódio estava instaurado. E aí, quando ele casa com ela, quando ele tem um relacionamento com ela, os filisteus procuram Dalila e falam, olha, eu quero que você descubra qual é a fonte da força de Sansão. Descubra de qualquer jeito, nós precisamos saber dessa informação. E ela vai e começa a importunar Sansão, perguntando da onde vem, como faz para ele perder a força dele. E aí o que eu acho interessante é que eu falei lá no segundo vídeo, que eu ia fazer esse link. Porque lá no capítulo 14, Sansão com aquela noiva dele, aconteceu a mesma coisa. Sansão fez aquele enigma, lembra do leão e do mel? Fez o enigma para os amigos lá, para o pessoal que estava na festa. E a moça é assediada por aqueles jovens, e os jovens fala pra Sansão pra ele te contar o enigma, e dá aquela pressão na moça, e a moça conta, pressiona Sansão, Sansão me conta, se você me ama, você tem que me falar e tal. E acontece a mesma coisa no capítulo 15, e a gente sabe que Dalila vai e fala, aí Sansão fala, se você me amarrar com cordas assim, se você fizer tal coisa, e ela vai importunando ele muito, o texto deixa claro que ela importunando, e ela fica chateada, e é interessante, né, porque Sansão era pra dizer, porque é o que acontece, ele diz
o que vai fazer ele perder a força. Ela vai e faz. Teve uma das últimas vezes, ele falou assim: ah, se pegar meu cabelo e trançar 7 tranças, então eu perco minhas forças. Ah, ela vai, dá de beber pra ele e tal, ele dorme, ela trança o cabelo dele. Depois ela grita: Sansão, os filisteus estão aí. Sansão levanta e mata aqueles homens e enfrenta aqueles homens. Então, nessas vezes, era pra Sansão já tá alerta. Ué, ela tá me traindo, dizendo para os filisteus aquilo que eu disse para ela. Mas o pecado, ele entorpece tanto a compreensão que ele afeta os nossos sentidos. O pecado, ele afeta tudo, ele afeta o nosso intelecto. O pecado afeta a nossa visão da vida, da realidade, afeta demais. O pecado afeta os nossos relacionamentos, então por conta daquele relacionamento, ele estava embriagado por causa daquele relacionamento e ele não percebe a armadilha que já estava montada para ele. Isso é um alerta para as nossas vidas, né? Para nós vivermos vigilantes com relação à nossa vida e como nós temos vivido. Então, Sansão não leva em conta o que ela diz, o que ela fala e aquela coisa toda. E aí até que ela importuna tanto, que aí, como ele já demonstrou, que nós vimos no capítulo 14, ele não aguentava pressão, ele não aguentava muita insistência, ainda mais da pessoa que ele estava apaixonado. Aí ele vai e fala pra ela: se rapar minha cabeça, eu vou perder minhas forças, porque eu sou nazireu de Deus, e como nazireu, meus cabelos não podem ser cortados. Então, provavelmente ele tinha uma cabeleira aí bem grande. E aí o que ela faz? Rapa a cabeça dele e diz: olha, agora sim, falou para os filisteus, agora sim eu descobri qual é a questão de Sansão. Então pode trazer, pode vir aí todo mundo que realmente ele vai perder as forças. E é justamente o que acontece. Ela rapa o cabelo dele. O Espírito Santo, na realidade, a força não está no cabelo, né? O Espírito Santo deixa Sansão nesse momento. O Espírito Santo se afasta, porque também lembre que naquela época o Espírito Santo ele vinha, agia na pessoa, capacitava para uma obra, para algo extraordinário, especial, e depois ele saía da pessoa. Hoje, na época da igreja, é diferente. O Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus como Salvador, ele vem habitar em nós e ele não sai. Ele é o selo que nos comprova, por exemplo, que nós somos um povo diferente, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele é esse selo e que não sai. Mas nessa época do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia dessa forma. Então ele se afasta e Sansão fica sem a capacitação do Senhor. E sem a capacitação do Senhor, nós não somos nada. Nós não somos nada, né? Tudo que nós podemos fazer ou ser sempre vem do Senhor. As mínimas coisas. Todas as coisas. É capacitação do Senhor. Se eu tô aqui gravando esse vídeo, se você tá aí assistindo, se nós trabalhamos, se nós estudamos, se nós servimos ao Senhor com os nossos dons e talentos, tudo vem do Senhor. Foi o que Davi falou em 2 Crônicas. Ele disse a Deus, né, que tudo que nós damos ao Senhor, primeiramente nós recebemos das mãos dele. Então nós só damos ao Senhor aquilo que nós já recebemos dele, porque tudo vem do Senhor. E aí a Dalila grita e fala: Davi não, Sansão, os filisteus estão aí. E aí ele se levanta pra tentar, né, matar como sempre e tal. E aí ele descobre que perdeu as forças, né? Os homens vêm pra cima dele, furam os olhos dele, não prendem ele, furam os olhos dele, então ele fica cego e leva ele pra prisão. E ali ele sentiu algo que muitas vezes não, algo que é necessário na nossa vida: humilhação. Ele foi humilhado, e eu digo aqui, pelo Senhor. Nós tantas vezes andamos em arrogância, andamos em presunção, andamos nos achando demais, mas acontece muitas vezes algumas coisas nas nossas vidas, uma reviravolta, que se ela produzir em nós quebrantamento e humildade, é excelente. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele foi quebrado. Ele percebeu que na realidade ele precisava mesmo era do Senhor na vida dele. E aí ele passou por algum tempo ali sendo o bobo da corte. O bobo da corte.
Aí conta no final da história que teve uma grande festa ao deus lá dos filisteus. Teve uma grande festa. E aí no templo, o templo estava lotado de cima a baixo de pessoas. E aí os homens falaram: Sansão, chama Sansão para ele ser o bobo da corte, para a gente tirar onda com ele. E isso era uma afronta também ao Deus de Israel. Isso era uma afronta ao povo de Israel, porque o seu representante estava sendo humilhado, estava sendo destratado. E as pessoas estavam fazendo com ele o que bem queria. Isso me faz lembrar muito a Jesus. Jesus, quando ele foi preso, ele foi humilhado, as pessoas zombaram dele, as pessoas bateram nele, as pessoas naquele momento puderam fazer aquilo que bem entendiam, teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele tem todo o poder de mandar anjos descerem, acabarem com aquilo, mas Jesus permitiu isso, porque ele tinha um grande propósito. Nós vemos a vida de Sansão. Sansão, ele não era Deus, né? Sansão era um homem qualquer, comum, mas ele foi humilhado. E aí o texto diz que Sansão, então, ele pede para quem está ali perto dele colocar ele do lado das pilastras que sustentavam aquele edifício, 2 pilastras, e ali Sansão ora em humildade, Sansão ora em total dependência do Senhor, e ele diz o seguinte: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Fortalece-me só mais uma vez. Então Sansão, aqui em humilhação, ele admite de que a força dele é do Senhor. Sem o Senhor ele não é nada. E aí o Senhor atende a oração dele e o capacita novamente. Então Sansão, ele empurra aquelas colunas com toda a força que Deus deu para ele, e todo aquele edifício vem abaixo. E todas as pessoas morrem, inclusive Sansão. Todas as pessoas morrem. E aí o final do texto diz assim: assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Isso me faz lembrar que a vitória de Sansão foi na sua morte. Ele matou mais filisteus, que era o povo inimigo, o povo que zombava de Deus, o povo que estava ali contrário à vontade de Deus. Ele vence o inimigo, mata o inimigo no seu momento final de vida. Me lembra Jesus. Jesus, em sua morte, ele mata o maior inimigo nosso, que é o pecado e que é a morte eterna. Jesus, ele vence na morte. Interessante, né? Jesus, ele vence na morte. Jesus, ele não ficou morto, ele ressuscitou, louvado seja Deus, ele ressuscitou. Mas essa similaridade é muito interessante, que a gente pode ver na vida de Sansão e na vida de Jesus. Jesus, ele veio para resgatar pecadores, pecadores como Sansão, pecadores como eu, como você. Ele nos ama e a possibilidade da vitória está em Cristo Jesus. Nós não podemos parar de lutar. A igreja não pode deixar que os filisteus tomem conta e façam o que bem entendem. E que Deus nos levante como aqueles que lutam, mas que não ficam apáticos, mas que lute contra os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? O mundo, o pecado e nós mesmos, né? O mundo, que eu digo, o sistema, as pressões, as modas, as heresias, né? O pecado que nos assedia, e nós mesmos com as nossas concupiscências, com os nossos desejos desenfreados. Sansão viveu uma vida com desejos desenfreados. Mas Deus disse, lembra lá para Caim? Caim também estava com desejo de matar o seu irmão. E Deus disse, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Nós conseguimos vencer, dominar esse desejo pecaminoso só através de Cristo Jesus e da obra dele, que nos garante essa vitória.
Então, louvado seja Deus. Esta era a devocional aqui sobre o livro de Sansão, sobre o livro de Juízes e a história de Sansão, e que nós possamos olhar para esse homem e lembrar que nós somos pecadores, mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado. O perdão de Deus é maior que o nosso pecado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus, né? E continue aí comigo nessa caminhada que nós vamos enfrentando por aí, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até mais.